Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um de vocês. Que Deus possa estar os abençoando, que o Santo Espírito do Senhor possa estar abençoando, guardando, confortando, cada dia nos fortalecendo para que possamos compreender mais da palavra do Senhor. É privilégio nosso, mais uma vez, podermos estar juntos, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, e que Deus possa falar ao meu e ao seu coração nessa noite, com poder e graça, para que possamos, cada dia mais compreender a sua palavra. Lembrando, meus irmãos, dia 21 de setembro, 9 horas da manhã, será o meu pré-concílio. Gostaria que os irmãos estivessem orando, pela minha vida, para que eu tenha, esteja em paz, que o Senhor possa conduzir todas as coisas, que tudo aquilo que foi estudado, tudo aquilo que foi, e eu creio que isso é muito mais do que estudar, é de um viver mesmo, daquilo que creio mesmo, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho defendido, de acordo com a palavra do Senhor. Então, para que eu possa estar em paz e que tudo possa, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, que tudo que acontecer aqui naquele dia, naquela manhã, seja para a honra e glória do nosso Deus e para que eu cresça também, que seja para o meu crescimento, seja para a minha vida cada dia mais estar voltada, para esse chamado, cada dia mais dependente do Senhor, e fortalecido, pela palavra, pelo consolo, do Espírito Santo no meu coração. Que Deus possa me abençoar nesse dia. Eu gostaria que você estivesse orando por mim, e aí juntos em oração, vocês vão estar me fortalecendo, neste momento, para que eu possa falar, daquilo que tem que estar no meu coração, daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu tenho vivenciado e daquilo que de fato, verdadeiramente eu creio, na palavra do Senhor, assim como ela é. Que Deus abençoe a minha vida. Meus irmãos, segundo Reis, no capítulo 5, segundo Reis, no capítulo 5, versos 15, diz: Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Por ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim contudo, dê-se a esse teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Fala conosco, que o teu Santo Espírito, Deus, possa estar nos iluminando, para que possamos compreender a tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, através do teu Santo Espírito. Que venhamos, ó Pai, cada dia mais compreender mais a tua palavra, segundo assim como ela é, ó Deus, viva, eficaz, com poder transformador. Nos ajude, toma cada um dos meus irmãos nas tuas mãos, ó Pai, debaixo da tua proteção, debaixo, ó Deus, do teu cuidado, assim como o Senhor tem feito, ó Pai, desde, ó Deus, que o Senhor nos formaste. Obrigado, ó Deus, fala conosco, no nome de Jesus nós oramos e agradecemos, amém. Meus irmãos, o que nós podemos notar, que quando a palavra de Deus entra na vida da pessoa, verdadeiramente a pessoa é transformada. Quando ela se entrega de fato, quando ela determina em seu coração em crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, quando Cristo passa a morar na sua vida,
ele é nova criatura. E o texto vem relatando, né, relata aqui a história de Naamã, um general, né, um comandante ali do exército sírio, da Síria, né, leproso. E ele, né, toda aquela sua arrogância, empáfia, tudo aquilo que ele vivenciava antes da lepra, cai por terra depois desse encontro que ele tem aqui com o profeta de Deus, né, e tudo aquilo que ele é ordenado a fazer. E ele sai dizendo aqui, né, no versos 15, ele diz: então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio pôr-se diante de mim e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então, este homem reconhecendo, né, dos seus lábios, olha, e aqui, né, Naamã, o comandante da Síria, nações que o cercavam ali, adoravam vários deuses, né? Então, Naamã tinha o costume de adorar a outros deuses, de levar o seu rei para adorar, né? Conviveu em templos, né, de adoração a outros deuses. E quando ele diz aqui, né, depois desse evento aqui maravilhoso, dessa transformação, né, de verdade, de fato, no coração de Naamã, que ele diz: olha, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Então ele reconhece, né, que em detrimento de todos aqueles deuses, né, que ele porventura vivenciou ali, que ele conhecia, e logo depois, mais embaixo, ele vai falar, né, pedir perdão a Deus: ó Senhor, que embora quando eu estiver com o meu Senhor lá, o meu rei, né, oferecendo sacrifício a outros deuses, o Senhor me perdoa. Olha a mudança de postura deste homem, e que Deus possa falar aos nossos corações através dessa palavra. Amém, meus irmãos? E nós vamos estar falando, né, nessa noite, não importa quem somos, todos precisam de Deus. Que Deus abençoe, nós vamos cantar e logo depois vamos estar meditando nessa palavra. Senhor, preciso de Ti, eu dependo da Tua graça, Senhor, eu quero contemplar a Tua glória em mim. Que está em Tua presença, eu preciso do Teu amor, eu preciso do Teu perdão, preciso de Ti com todo dependo de Ti, enquanto eu viver, Te adorarei por tudo que és e me prostrarei, rendido aos Teus pés, me prostrarei. No Teu altar, não tenho prazer maior que está em Tua presença, eu preciso
Senhor. Tira o meu coração, tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Do meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti, meu direito dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Canta essa canção, entrega-te, Jesus, e que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, reconhecer a ti, ao teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, pela tua palavra, pelos louvores cantados. Amém, meus irmãos. Não importa quem somos, todos precisam de Deus. Uma das coisas, meus irmãos, que nós aprendemos ao longo da nossa vida é que as enfermidades, as lutas e provações não escolhem classe, raça ou cor. Estamos todos sujeitos a passar, vez ou outra, por algum tipo de problemas assim, por alguma enfermidade, que fará a diferença na nossa vida se nós nos submetemos a Deus ou não. Naamã, general do exército sírio, se vê em uma situação dessas, e ele acha que pela sua posição, ele teria de Deus um tratamento diferenciado, lê do engano. Meus irmãos, então vejamos alguns pontos aqui, da palavra do Senhor. A primeira coisa
que nós, ao confrontarmos esse texto, nós vemos que todos precisam de Deus. Né? E aí, fazendo aqui um paralelo com o pecador, né? Todo pecador precisa, né, estar condenado, né? Precisa de Deus. Né? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, né? E Naamã, capítulo 5, verso 1 diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Então, a primeira coisa aqui, né, que nós podemos estar confrontando, né, que a solução é apontada a Naamã pela sua serva, que ele trouxe, né, lá de Israel, né, quando guerreou, quando saiu da vitorioso, ele levou essa menina. Né? Muitos falam que é uma jovem, outros falam que é uma menina, né, que ele levou. Certo é que ela foi cativa ali, e ela fala assim: olha, se o meu Senhor estivesse lá, né, em Israel, em Samaria, né, e ele estivesse com o profeta, ele o restauraria. Então, o grande Naamã, né, o comandante da Síria, provavelmente já tinha ganhado muitas batalhas, né, muitas guerras, ele se vê, né, nessa situação que precisa de Deus, assim como o pecador que está condenado, né, à morte espiritual, ele precisa de Deus. Ele era leproso. Certo é que o seu uniforme de comandante do exército sírio e suas muitas vitórias não esconderia o fato de que Naamã era um homem condenado à morte. A lepra era uma doença sem cura. Notem comigo Levítico no capítulo 13. Levítico capítulo 13, versos de 1 a 3, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga da pele da carne. Se o pelo da praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele, sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Então havia uma sentença de morte para Naamã. A condenação já estava dada, né, para aquele homem. A lepra é como o pecado. Muitos não reconhecem que é pecador. Assim como Naamã, no primeiro momento, recusa a obedecer a Deus e mergulhar no Jordão, o príncipe desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. A Bíblia nos fala que por causa de pecado, do nosso pecado, éramos inimigos de Deus. Naamã era inimigo do povo de Deus. Durante um dos seus ataques, ele leva como escravo uma menina judia. Como gentil, ele estava excluído da bênção de Israel, mas Deus nos deu o seu Filho. Efésios 2:11. Eu gostaria de ler Efésios 2:11. Efésios 2:11. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Se naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao conceito da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, Naamã estava num caso deste. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
e derribando a parede de separação que estava no meio. Então Naamã era um gentio, para ele não havia salvação no que diz respeito, né, à fé em Cristo Jesus. Essa parede foi derrubada quando Cristo veio, né? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Enquanto ainda éramos inimigos, Deus nos amou, Romanos 6, 5, 6 a 10. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, com esse texto, é que nós precisamos nos submeter, né, a Deus, e nos submeter é obedecer, é crer na sua palavra. Notem comigo os versos 10, né, depois que a menina fala, né, tomara que o meu Senhor estivesse lá em Samaria, né, diante do profeta, ele seria restaurado. Aí o verso 10 diz: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo que eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então a primeira coisa que nós precisamos é nos submeter a Deus. Reconhecer que nós somos pecadores, que estávamos condenados, assim que Naamã reconheceu, estava condenado. O escrito da lepra era de condenação, de morte. Era afastado, né, como Levítico diz, né? Quando o sacerdote olhava, a pessoa está leprosa, ele era afastado do arraial. Ficava lá até a pessoa morrer, afastado dos seus, da sua família. Não tinha mais um convívio social, né? E a pessoa leprosa naquela época, quando ele saía na rua, ele tinha que sair gritando, né? Leproso, para a pessoa saber. Ninguém poderia aproximar dele. Então era um escrito de dívida ali de morte para Naamã. Mas agora ele não quer se submeter, ele vai até lá, né, ao profeta, mas não quer se submeter à palavra de Deus. Embora sendo escrava, a menina se importava com seu senhor, e mesmo estando longe de casa, ela não esqueceu do seu Deus, e logo testemunha o grande poder que Deus tinha. Gostaria que abrisse juntamente comigo Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Diz assim: se a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque em um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés
dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas em todos obedece o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então ele ouve ali, né? Pela testemunha ali, fiel àquela criança, né? Que embora sendo escrava ali, ela não esqueceu do seu povo e principalmente do seu Deus. Pela boca dela, né? Ele ouviu falar que há um Deus em Israel, que poderia fazer por ele, poderia restaurar, aquele escrito de dívida seria rasgado, aquela condenação dele seria tomada, jogada fora, e ele seria totalmente restaurado. Mesmo escrava, ela foi fiel ao seu Senhor e o seu testemunho foi eficaz. Hoje, como Cristo deseja, meus irmãos, que sejamos testemunhas fiéis. Há muitos pecadores perdidos hoje que correm de um lugar para o outro em busca de salvação e não conseguem perceber que Cristo está o tempo todo esperando para abençoá-los. E assim como Naamã, meus irmãos, não sabe nada da graça de Deus, Naamã leva uma grande quantidade de bens, verso 5. O pecador nos nossos dias que está perdido, ele tenta comprar ou ganhar a salvação, mas isso é impossível. Notem aí comigo no verso 5, diz: Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de verso. Então não compreenderam de fato a palavra de Deus. Não compreenderam, né, que seria feito, né, de graça, favor imerecido. Né? Ele não merecia, não fazia parte do povo de Israel, mas estava ali para ser purificado. O Salvador, o pecador dos nossos dias também, que está perdido, ele tenta comprar, né? Ganhar salvação, mas isso é impossível. Terceiro ponto aqui, meus irmãos, devemos ter um coração grato e quebrantado, né? Depois que nós recebemos tão grande bênção, devemos ter um coração grato e quebrantado. Os versos 15 diz assim: Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este seu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Então Naamã já mostra aqui gratidão por aquilo que Deus já tinha feito, né, na sua vida. Sendo Naamã um grande general, ele acha que o profeta virá ao seu encontro, mas Eliseu trata o orgulhoso general como um pecador, e Naamã se enfurece. Em Lucas 4, 27, Jesus comenta que Naamã era um entre muitos dos leprosos que havia na época, mas o Senhor o escolheu e o curou. Isso é graça. Havia ali muitos leprosos e Deus escolheu Naamã ali, né? Aquela menina foi usada, né, como instrumento. Deus o escolheu e o curou. Isso é graça. Quando Eliseu não atende aos requisitos que se passava pela cabeça de Naamã, ele pergunta: ele não sabe quem sou? Assim como muitos pecadores hoje fazem a mesma pergunta, o verso 11 diz que Naamã achou que o profeta faria um ritual para curá-lo, e ele resiste ao caminho simples da salvação de Deus. Ele queria, né? E aí, já acostumado, né, daquele ritualismo que ele tinha de oferecer sacrifício a outros deuses lá, ele já estava acostumado com esse tipo de coisa, ele achou que Eliseu ia fazer dessa mesma forma e não ficou satisfeito quando Eliseu manda, né, o recado para como ele deveria se proceder. Né? Então ele não estava aceitando, né, o caminho simples da salvação. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. A salvação basta que cremos de todo o nosso coração,
de todo o nosso entendimento. Não precisa andar milhas e milhas, né, dar nossa capa, doar todos os nossos bens. Não precisa, basta que crer no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa, né? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então Naamã não compreendeu de fato. Ele queria, né, que fizesse ali, né, um ritual para que ele fosse purificado. Ele não quis entrar no Jordão, seria uma humilhação, o rio da morte. Afinal, perto de casa tem rios melhores do que este. O verso 3 nos ensina que devemos ter pessoas em nosso redor que sejam sensatas, bons conselheiros. O texto nos diz que seus servos o aconselhou a proceder conforme a palavra do profeta e ele assim procede e mergulha. Então, ele, né, ali enfurecido porque o profeta não veio, né, de encontro a ele, conversar com ele, com todo aquele ritualismo, né, não. Né, e aí fala, eu vou mergulhar nesse rio imundo aqui, porventura, né, não tem rios melhores lá, né, na minha cidade. E o verso 3 diz, então chegaram-se a ele seu servo, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então os servos ali, né, aconselham, falou, não faça isso, né? Se o profeta te pedir para fazer uma coisa extraordinária, dar todos os seus bens, você não faria? Né? Andar daqui até Jerusalém, é só um exemplo, né, para compreendermos, mas apenas banhar, né, mergulhar no rio lá, você deveria sim fazê-lo. Satanás não tem nenhum prazer, meus irmãos, em ver um pecador sendo salvo, e ele fará de tudo para impedir que as pessoas aceitem e creem em Jesus. Vimos que Naamã reluta, questiona e quase vai embora sem ser curado. Primeiro, pela arrogância, em achar que é importante, e segundo, porque o mundo espiritual comandado pelo inimigo fará de tudo para que a pessoa não creia, cegando o seu entendimento. A salvação só será possível se o pecador creia de todo o seu coração e obedeça a palavra. Quando Naamã obedece pela fé, ele nasce de novo. Ele sai das águas com uma pele pura como de uma criança. Os 7 mergulhos no Jordão não tipificam o batismo, de maneira nenhuma, pois ninguém é salvo por ser batizado. O batismo é um memorial. Batismo é você mostrar exteriormente aquilo que já aconteceu no seu coração. É um memorial, né? Ele não salva ninguém. A salvação já se deu no seu coração. Se ainda não aconteceu no seu coração e você batizou, você não é salvo. Pois ninguém é salvo a ser batizado, mesmo uma vez, quanto mais 7 vezes. Naamã demonstrou sua fé pelas obras. Ele creu na palavra e agiu de acordo com ela. Nos versos 15 e 19, Naamã deixa claro que havia crido na palavra do profeta e passou a agir segundo a sua orientação. Ele testemunha publicamente do poder do Senhor e que é o único Deus verdadeiro e é o Senhor Jeová. Versos 15. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois te peço que tomes uma bênção de teu servo. E aqui nos versos 18 ele diz, nisso perdoa o Senhor teu servo, quando o meu servo entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Então ele já está pedindo perdão aqui por aquilo, porventura, que ele iria fazer por causa do seu ofício de comandante ali. Ele era obrigado a estar ali no templo, né? Quando o seu senhor, o seu rei, fosse oferecer sacrifício ali. Ele já estava pedindo. Olha a mudança de vida, né? A transformação, né, que aconteceu na vida daquele homem. Ele fica tão feliz que ofereceu bens a Eliseu, mas claro que Eliseu recusou, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 9. Meus irmãos, e para concluirmos, é preciso nos colocar diante de Deus com humildade,
ter um coração agradecido e as nossas vidas totalmente rendidas ao Senhor. O Senhor é a resposta para toda e qualquer dúvida. Ele é o socorro bem presente, rocha a qual nós devemos nos firmar. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Assim como Naamã, precisamos de Deus e devemos nos submeter a Ele sem questionamentos. Que Deus aumente cada dia a nossa fé nele. Amém, meus irmãos? Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa reflexão, por mais essa compreensão da palavra dele. Te louvamos, ó Deus, nessa noite. Louvado e agradecido seja o teu nome, ó Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Toma cada um de nós nas tuas mãos, ó Deus. Nos ajude, nos fortaleça, para que possamos proceder de acordo com a tua palavra. Ó Pai, que possamos ser, ó Pai, canais de bênçãos. Ó Deus, onde quer que estejamos, ó Pai, possamos ser testemunhas fiéis do Senhor, para aqueles que nos veem, para aqueles que nos cercam, que precisamos apontar Cristo. Ó Deus, nós queremos te agradecer por este momento, pela palavra, ó Pai, lida, pela palavra, Deus, meditada, que o teu Santo Espírito, ó Pai, tenha liberdade nas nossas vidas, que ele venha nos encher, ó Deus, que nós venhamos dar liberdade, ó Pai, para que ele possa atuar em toda a nossa vida, em todo o nosso coração. E o nosso mover, ó Pai, seja baseado nele. Te louvamos nessa noite, te pedimos, no nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Tenham todos um resto de semana na presença do Senhor, guardados e orientados pela sua palavra. Amém? Deus abençoe você.